Chegamos agora ao 16º capítulo desse nosso segundo portão do Nefesh HaChaim, Perek Tet Zayin. No Perek anterior, o Nefesh HaChaim falou para a gente a importância da pessoa estar focada e concentrada e estar de corpo e alma dentro da Tefilá, Bechol Nafshechem, com toda a nossa existência, com todas as partes dentro da Tefilá. A gente falou bastante disso, sobre o sincronismo que deve existir dentro da pessoa entre Guf, Dibur e Machshavá, entre corpo, fala e pensamento, entre os atos, as vontades e a ideia da pessoa, o pensamento da pessoa, e como esse sincronismo ele aparece principalmente na questão da tefilá. Na tefilá a gente está mexendo a boca, se movimentando, fazendo a tefilá, nós estamos falando, pronunciando as palavras, e nossa cabeça está tendo a kavaná, está tendo a intenção correta durante as brachot, então existe um sincronismo completo de todos os aspectos do ser humano dentro da tefilá daquele momento. Esse é o ideal é que a pessoa esteja focada lá realmente. Fala Nefesh HaChaim aqui no nosso capítulo, no nosso Perek, que isso não vem somente da pessoa, isso vem também da Tefilá para a gente. A Tefilá, ela também é formada com esses três aspectos. As palavras do Sidur, as palavras de hebraico que estão lá no nosso Sidur, elas têm esses três aspectos. Isso, entre parênteses, também ensina para a gente um pouquinho de como o hebraico ele é especial, ele é a língua ideal para a Tefilá. Por quê? O Arizal traz isso bastante no mundo da Kabbalah, isso aparece bastante, ele traz aqui Mekorot do Zohar, como ele tem trazido durante o livro inteiro. Fala para a gente o Nefesh HaChaim o seguinte: as palavras em hebraico, o texto em hebraico, principalmente o texto da Torá, depois a gente vê onde isso entra na Tefilá exatamente, mas principalmente o texto da Tefilá, da Torá, ele é formado de três lados, três aspectos, chamados de Otiot, Nekudot e Teamim. No Arizal aparece em 4, mas a gente vai focar nesses 3, porque o próprio Nefesh HaChaim fala que esses 3 são o shoresh, são a raiz desses 4. Mas, de qualquer jeito, os 3 são os seguintes: Otiot, Nekudot, Teamim. Otiot são as letras da Torá. A letra Aleph, a letra Bet, a letra Gimel, todas essas letras, elas têm um sentido especial, elas têm um pensamento por trás, elas não são letras escritas por acaso, tem várias e várias drashot sobre o formato das letras. A drashot talvez mais famosa é a diferença entre a palavra emet e sheker em hebraico. A palavra emet, formada por Aleph, Mem e Taf, ela tem dois lados muito importantes. Primeiro, que ela engloba tudo, a verdade engloba tudo, ela não é parcial. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto, a letra Mem é a letra do meio do alfabeto, a letra Taf é a última letra, quer dizer, do começo ao fim, passando pelo meio. Então, o emet, a verdade, engloba tudo. Outro ponto também da palavra emet é que, se a gente analisar a escrita da palavra emet, ela tem uma base muito forte. A verdade, ela é firme, ela é forte, ela é fixa. Já, por outro lado, a palavra sheker, a palavra mentira, ela é formada só das últimas letras do alfabeto, fora o taf, que não aparece, mas kuf, resh, shin, que formam a palavra sheker, são as últimas letras do alfabeto. E se a gente colocar uma base na palavra sheker, a gente vai ver que a perninha do kuf, que é mais comprida, faz com que a mentira fique meio que balançando, não muito firme, porque a mentira ela não tem a sheker en laraglaim, a frase famosa que a sheker en laraglaim, que a mentira não tem perna curta, é a letra kuf ali, a letra kuf da palavra sheker. Então, as palavras em hebraico, as letras em hebraico, elas têm um sentido por si só, elas têm um significado particular, um significado muito, muito importante. Sim, também, só mais um exemplo da palavra em hebraico, a gente encontra machatzit shekel. Na época do deserto, também depois na época do Mishkan, a Israel teve que dar para o Beit HaMikdash, para o Mishkan, para os korbanot que eram feitos, machatzit shekel. Machatzit shekel era meia moeda de um shekel, é isso que eles davam, e Hazal trazem no Yerushalmi que esse machatzit shekel que eles davam perdoou o pecado do Retaeg, perdoou o pecado de Israel. Agora, pior, o que tem de especial a palavra machatzit shekel? Por que metade de um shekel? Então, a palavra machatzit, trazem vários mefarshim, que a palavra machatzit, ela representa o fato de que o ato de dar tzedakah protege a pessoa da morte, salvou a Israel do castigo que eles deveriam receber. Por quê? Onde a gente encontra isso na palavra machatzit? A palavra machatzit é formada por 5 letras. Mem, Het, Tzadik, Yud e Taf. A letra do meio da palavra machatzit é a letra tzadik, tzedakah, ajuda ao próximo. Tzedakah que você se dá para outra pessoa, a doação.
A letra tzadik é a letra do meio. A letra tzadik, ela está envolta por dois lados, por duas letras, a letra het e a letra yud, que formam a palavra chai, vida. Então, quem tem o tzadik, quem dá tzedakah, quem doação, ele está envolto em het e yud, em vida. Ele está afastado da primeira e última letra da palavra machatzit, memitaf, met, morte. Então, a gente vê na própria palavra machatzit, a letra tzadik, que é a letra do meio, ela está envolta por het e yud, que é a vida, e afastada do memitaf, que é a mitá, que é a morte. Então, nas próprias palavras em hebraico, tem lá algo incrível. Essas são as letras do hebraico. Além das letras, nós temos nekudot. Nekudot são os pontinhos. Os pontinhos são as vogais da palavra, da língua hebraica. Embora a gente tenha aqui e ali o yud e o vav, que eles a priori seriam uma vogal por si só, as vogais reais são os pontinhos colocados nas letras do hebraico. E além disso, o Sefer Torah, aliás, o Sefer Torah ele não tem pontinhos, porque na hora que você coloca os pontinhos, você define, você limita as palavras. Tem muitas palavras que se você trocar os pontinhos, você forma palavras diferentes, certo? Mesmo em português, se você troca as vogais, você deixa só as consoantes e troca as vogais, você cria uma palavra nova. Em hebraico também, se você mudar os pontinhos, você pode criar palavras novas. Então a Torá foi dada assim, pontinhos, para que a gente tenha aqui uma certa dinâmica nas palavras e possam ter mais e mais explicações para as palavras que estão lá. Então, a Torá própria não tem nekudot, não tem os pontinhos, mas os pontinhos são algo que foi entregue também para Am Israel como parte da língua hebraica. Além disso, nós temos os teamim. Teamim são aqueles sinaizinhos que a gente encontra em Humashim, que representam o ritmo, a melodia da leitura da Torá. Essa melodia, ela também traz algo muito, muito importante, ela traz também muito significado. De acordo com a melodia da Torá, a gente pode muitas vezes entender psukim de formas diferentes. Então, por exemplo, tem uma discussão entre Rashi e o Ibn Ezra com relação ao passuco que está escrito Arami Oved Avi. Arami Oved Avi discutiram o Rashi e o Ibn Ezra de quem está tratando de Yaakov ou Lavan. E a discussão entre eles depende muito dos teamim, depende muito do modo como a gente vai ler o passuco da Torá. Se a gente vai separar entre Arami Oved Avi ou se é Arami Oved Avi. Não vamos entrar aqui no caso no passuco, mas de qualquer jeito a gente vê que os teamim, o ritmo, a melodia da leitura da Torá, ela tem um significado também que dá para a gente a compreensão, dá para a gente a intenção, dá para entender o que a Torá quer dizer. Ou seja, cada palavra em hebraico, na verdade, assim no Sefer Torá, pelo menos na leitura da Torá, e na Tfilá, embora não tenham os teamim propriamente dito, a gente não tem a melodia, mas a própria Tfilá, ela tem um movimento, ela tem um jeito de ser falado, que essa melodia traz uma compreensão diferente para o significado da Tfilá. Vamos até trazer um exemplo, é uma diferença que tem entre Sidurim, Ashkenaz e Sfard, é uma diferença interessante. A diferença diz o seguinte, isso é falado, a gente fala diariamente, na parte chamada, antes da Kedushá de Shabbat, das Brachot do Kriyat Shema, a gente fala o seguinte, que os anjos eles dão permissão um ao outro com amor, com carinho, para que o outro tenha a oportunidade de louvar a Kadosh Baruch Hu. E está escrito assim no Sidur, Besafá verurá uveneimá kedoshá. E os anjos, eles louvam a Kadosh Baruch Hu Besafá verurá, com uma linguagem clara, bem compreensível, uveneimá, e com uma melodia, e aí tem a palavra kedoshá. Agora, tem alguns sidurim que a vírgula aparece antes da palavra kedoshá e tem alguns sidurim que a vírgula aparece depois. Porque aqui tem que realmente entender qual é o significado da frase. Será que o louvor dos anjos, ele é beneimá kedoshá? É uma melodia santa, eles usam uma melodia que tem uma kedoshá especial? Ou será que não? Será que kedoshá é a continuação da próxima frase, que seria besafá verá beneimá? Os anjos, eles louvam a Kadosh Baruch Hu com uma linguagem clara e com uma melodia, e kedoshá kolam keechad onim beimá v'omim beirá, e todos dizem a kedoshá de kadosh, kadosh, kadosh juntos. Ou seja, a palavra kedoshá, dependendo de onde a gente vai colocar a vírgula, ela vai ter um significado, a frase vai ser outra, vai ser completamente diferente, o sentido da frase vai ser diferente. Ou seja, mesmo que na Tfilá a gente não tenha os teamim propriamente ditos, os teamim que a gente encontra na Torá, que dão uma melodia, dão um ritmo, as vírgulas, as pausas que a gente faz durante a Tfilá, elas dão um sentido diferente. Fala na Nefesh HaChaim que essas três partes, otiot, nekudot e teamim, letras, pontinhos, que seriam as vogais,
e a melodia, elas são também relacionadas aos três lados da existência do ser humano, aos três aspectos de nós, do universo, talvez, do ser humano, pelo menos, de Nefesh, Ruach e Neshama. Corpo, vontade, desejo, sim, Ruach, e alma, e o pensamento. As letras representam o corpo da palavra. As letras que estão lá escritas, elas são o corpo da palavra, obviamente, certo? É isso que forma, é isso que dá sentido para aquela palavra. É o corpo dela, as letras que estão lá escritas. As nekudotas, os pontinhos, permitem com que a gente pronuncie, permitem com que a gente fale aquela palavra. Então, as nekudot, elas são relacionadas ao ruach, que é relacionado ao dibur, a fala da pessoa. Os teamim, o ritmo, a melodia, deu um sentido diferente para cada palavra, dependendo de como você expressa, o tom de voz que você usa, dependendo do ritmo e da melodia que aquelas palavras são ditas, elas podem ter um significado completamente diferente, ou seja, elas são o pensamento por trás daquela palavra. A mesma frase, se ela for dita com um tom de voz diferente, com uma melodia diferente, ela pode parecer um elogio, ou ela pode parecer uma crítica, ela pode parecer um comentário cínico e irônico, dependendo do tom de voz que você coloca ali, da melodia, você muda a intenção daquela palavra. Então, as letras são relacionadas ao corpo da palavra, que é igual o ser humano que ele tem ao lado da Nefesh. Os pontinhos, as vogais, permitem com que a palavra seja falada, elas são ligadas ao dibur e ao ruach, e a melodia, a intenção, elas são ligadas ao pensamento, a forma como a pessoa, a intenção por trás daquela palavra. Se a gente imaginar hoje em dia uma mensagem de WhatsApp, a melodia seria mais ou menos o emoji que você usa. Você escreve a mesma frase, você coloca um emoji sorrindo, a pessoa entende que você está recebendo um elogio. Se você coloca um emoji que dá uma carinha um pouco diferente, ela pode entender isso como uma crítica ou como algo do tipo. Dependendo a forma como você expressa aquela palavra, aquela frase, você dá um sentido diferente. Então, a nossa tefilá também é formada dessas três. A pessoa pronuncia as palavras, ele usa as letras corretas, ele usa os pontinhos, as vogais como se deve. Ele também usa a melodia por trás das palavras de forma correta, então a tefilá dele é completa nesses três sentidos. Então, quando o Nefesh Haim fala que a gente tem que estar com Nefesh Ruach e Neshama, a gente tem que estar completos, tem que estar com corpo, vontade e pensamento dentro da tefilá, a tefilá responde isso para a gente também, com o formato dela, com as letras, com os pontinhos e com a melodia, a tefilá é um reflexo da nossa existência. Então, quando a pessoa faz esses três de forma completa, o Nefesh Haim trata disso bastante aqui, numa Yará, uma das observações, a pessoa que faz esses três corretos, ele fala as palavras como se deve, usa as letras corretas, sim, tem que diferenciar muitas vezes entre a letra Aleph, Rei e Ain, certo? Tem letras que são parecidas, Raf e Raf, Raf e Rei, tem palavras que são parecidas, a pessoa consegue diferenciá-las do melhor jeito possível e usar os pontinhos de forma correta. Os pontinhos muitas vezes podem ter, não são fáceis, certo? Quando você tem um pontinho em cima do outro, quando aquilo é mudo, shvanah, é chamado de shvanah, quando tem um pontinho em cima do outro, ele é chamado de shvanah, quando ele é mudo. Porém, muitas vezes um pontinho em cima do outro, dependendo da gramática em hebraico, ele pode ter o som de E, aí ele se torna um shvanah, certo? Então, tem questões também ligadas ao pontinho, mas quando você pronuncia as palavras de forma correta, e você usa a melodia, a intenção correta por trás de cada brachá e brachá, quando você faz esses três refletem sobre o ser, refletem sobre a pessoa, e da mesma forma que a gente falou que a tchuvá é formada dessas três partes, em que a pessoa que ele faz tchuvá no nível da cabeça, no nível do intelecto da Neshama, ele traz kedushá para toda a existência dele, também para as partes inferiores, assim também a tefilá que ela é feita correta, da forma ideal, da forma certa, que a pessoa está lá completamente, ele também traz a kedushá para esses três lados da existência da pessoa, e também no processo da tchuvá, isso daqui é muito importante, que a tefilá seja feita de forma perfeita e cuidadosa. Obviamente, vale a pena trazer um consolo, digamos assim, igual ele consolou a gente no Perek anterior, com relação ao foco da pessoa, a intenção da pessoa durante as brachot. Aqui também existe um consolo, que mesmo que a pessoa não diga as palavras exatamente como se deve, a Gemara Masechet Brachot já traz para a gente, a halachá é que se a pessoa diz as palavras, e mesmo que ele acabe errando aqui e ali, se ele falou de forma geral a palavra correta, ele se expressou de forma correta, obviamente, não se a pessoa falou uma palavra que não tem nada a ver, ele leu o que está escrito no Sidur, ele confundiu entre Het e Raf, ele confundiu entre Shvanah e Shvanah, entre
quando é kamat, quando é patach, se a pessoa errou um pouquinho nessas questões, a tefilá dele está valendo, certo? Então, aqui, por um lado, ele traz para a gente um ideal, como a gente tem que pensar, imaginar e dedicar a nossa tefilá. Por outro lado, eu tenho que saber que a Kadosh Baruch Hu, ele é elástico, digamos assim, certo? É o conceito que uma vez a gente falou sobre lechatchila e bediavad, tem o ideal e tem o aceitável. Essa elasticidade que existe dentro da halachá, existe também dentro da tefilá. Então ele trouxe para a gente o ideal, onde a gente tem que chegar, mas tem um consolo de que mesmo que a gente não está no ideal, isso daqui não diminui, não desvaloriza a nossa tefilá. Com isso a gente acaba o nosso Perek Tezain, em breve seguimos em frente. Faltam 2 prakim, tem mais 2 prakim, o Perek Yudzain e o Perek Yudchet, são os 2 últimos prakim ligados a Tfilá. Depois a gente já vai para o próximo portão, o portão de Akadosh Baruch Hu, quem é Deus. Vamos ter uma visão um pouco mais clara da existência divina. Nos vemos em breve. Até mais.